Neste exato instante, enquanto você me dá o seu tempo, seu cérebro está tecendo uma teia, uma grande ilusão. E não é uma mentirinha qualquer, não é uma desculpa esporádica para o chefe ou para a família. É uma narrativa completa sobre quem você acredita ser, sobre o significado da sua jornada, sobre o porquê de tudo ser como é. E o mais impressionante, você acredita piamente nessa história, sem questionar uma vírgula. Maquiavel já sacava essa parada, lá no século XVI, observando os bastidores do poder, os conchavos e as artimanhas dos poderosos. Ele percebeu algo brutal, chocante. As figuras mais perigosas não eram aquelas que enganavam os outros descaradamente, eram aquelas que mentiam tão bem para si mesmas, que sequer se davam conta da própria falsidade. E a ciência moderna, de forma implacável, acabou confirmando essa triste realidade. Já parou para pensar como é fácil enxergar os devaneios alheios, mas quase impossível identificar as nossas próprias ilusões? Aquele amigo que vive prometendo que vai virar fitness, mas nunca sai do sofá. Aquele familiar que jura de pés juntos que está tudo sob controle, enquanto a casa cai. Aquele colega de trabalho que sempre encontra um bode expiatório, menos ele mesmo. Você enxerga tudo com clareza cristalina, comenta, se irrita com a falta de autopercepção alheia. Mas e as suas ilusões? E aquela versão romantizada da história? Que você adora contar para justificar o fracasso da sua vida? E aquela explicação mirabolante que te absolve de toda e qualquer culpa? E aquela razão inquestionável que te impede de mudar o seu destino? A dor não está em estar errado. A dor cruel é descobrir que você construiu uma jaula mental tão engenhosa que nem sequer percebe as grades. E o pior, você mesmo forjou cada barra dessa prisão, uma mentira de cada vez. E ainda teve a audácia de batizar isso de autoconhecimento. Maquiavel já sentenciava: o cidadão comum não teme a verdade. Ele simplesmente nunca a encontra, porque gasta uma vida inteira admirando o reflexo distorcido no espelho que ele mesmo pintou. Nos próximos minutos, vamos desvendar o mecanismo cruel que nos leva a fabricar essas mentiras de sobrevivência. E atenção, não se trata de uma falha de caráter, não é fraqueza moral, é pura arquitetura cerebral. E quando você finalmente entender o funcionamento dessa máquina de autoengano, terá em mãos a chave para desarmar o sistema. Mas já adianto, o que vem a seguir será no mínimo desconfortável, porque não vamos focar nas mentiras dos outros. Vou te mostrar como identificar as suas. Em 2024, um estudo com 1.188 enfermeiras revelou algo que Maquiavel já havia desvendado há 5 séculos. Os pesquisadores investigaram a relação entre autoilusão e negação. E o resultado foi estarrecedor, uma correlação significativa de 44%. Em bom português, quanto mais você se engana, mais você se nega a encarar a realidade. E quanto mais você foge da verdade, mais precisa se autoiludir para manter a farsa de pé. É um ciclo vicioso que se alimenta sozinho, ficando cada vez mais forte. Mas espere, a coisa fica ainda mais feia. O mesmo estudo constatou que 60% do autoengano pode ser previsto por um único fator determinante: o medo. O pavor da rejeição e da crítica. Traduzindo para o dia a dia, você não inventa mentiras porque é desonesto. Você cria narrativas fantasiosas, porque morre de medo de ser rejeitado. Se mostrar quem você realmente é, a mentira, não é sobre enganar, é sobre sobrevivência social. Maquiavel já alertava em A Arte da Guerra para Brasileiros. As pessoas julgam mais pela aparência do que pela essência. Todos podem ver, poucos podem tocar.
E por isso, os indivíduos se preocupam muito mais em parecer do que em ser. Ele entendeu o jogo séculos antes dos exames de ressonância magnética e das análises estatísticas. Ele já tinha sacado a parada toda. Agora vem a parte que vai te fazer parar e refletir. Talvez você esteja pensando, ok, todo mundo mente para si mesmo. E daí? Qual é o problema? O problema é o seguinte: cada mentira que você sustenta consome uma quantidade absurda de energia mental. Pesquisas na área da neurociência comprovam que manter a negação ativa exige um esforço cognitivo constante. É como rodar um programa pesado em segundo plano, 24 horas por dia, drenando a bateria do seu cérebro. E você sente isso na pele. Chama de cansaço mental, de confusão, de não sei o que quero. Mas na verdade não é nada disso. É exaustão cognitiva, por manter versões distorcidas da realidade, coexistindo ao mesmo tempo. Mas calma, porque ainda tem mais uma camada que vai mudar radicalmente a sua percepção sobre o assunto. Em 2024, Young e sua equipe conduziram um experimento simples, mas devastador. Eles pegaram um grupo de voluntários e deram feedback sobre o desempenho deles em uma tarefa. Metade ouviu que estava acima da média, a outra metade recebeu a notícia de que estava abaixo. O grupo que recebeu feedback negativo apresentou um nível de autoilusão significativamente maior. Preste muita atenção no que isso significa. Quando a realidade ameaça a nossa imagem, o cérebro automaticamente cria uma narrativa alternativa. Não é uma escolha consciente, é uma reação automática do sistema nervoso. Funciona assim: a sua área da autoestima, a região do cérebro responsável pela sua autoimagem, tem uma tendência natural a ser autopositiva. Sempre que uma informação negativa chega, essa área se esforça para distorcer ou rejeitar essa informação. Não porque você é vaidoso, mas porque manter uma autoimagem positiva é fundamental para o seu equilíbrio psicológico. Maquiavel observava isso nos políticos de Brasília. Ele percebia como os homens em decadência jamais admitiam seus erros. Sempre tinham desculpas esfarrapadas. Sempre havia uma conspiração. Sempre a culpa era da má sorte, nunca da própria incompetência. E ele escreveu: os homens ofendem mais aqueles que amam do que aqueles que temem, porque podem. Porque o amor é sinônimo de confiança, e a confiança é o palco perfeito para a ilusão. A pessoa que você mais engana não é o seu inimigo, é você mesmo. Porque você confia em si, acredita sem pestanejar nas suas próprias histórias. Mas aqui está a revelação brutal que muda tudo. A mentira que criamos para sobreviver tem 3 camadas, e a terceira é a mais perigosa. Primeira camada, a mentira sobre os fatos. Não foi tão grave assim. Não aconteceu exatamente como estão dizendo. Segunda camada, a mentira sobre a responsabilidade. A culpa não foi minha. Eu não tinha outra alternativa. Terceira camada, a mais profunda, a mentira sobre a identidade. Eu sou o tipo de pessoa que eu jamais faria uma coisa dessas. Isso não faz parte de quem eu sou. Essa terceira camada é a prisão definitiva, porque quando você define a sua identidade em termos absolutos, qualquer evidência que contrarie essa definição precisa ser rejeitada. Não é uma opção, é uma questão de sobrevivência do ego. Um estudo recente sobre mecanismos de defesa revelou uma descoberta fascinante. Pessoas que reprimem informações ameaçadoras tiram notas altíssimas em testes de autoengano, mas péssimas em consciência emocional, traduzindo para uma linguagem mais acessível.
Quanto mais você se blinda da verdade, menos você sente. E quanto menos você sente, mais fácil se torna sustentar a mentira. É uma anestesia progressiva da consciência. Maquiavel sentenciava: é necessário ser esperto como uma raposa para identificar as armadilhas. E a maior armadilha não está do lado de fora, está dentro de você. É a ilusão de que você já se conhece, quando na verdade você só conhece a história que inventou sobre si mesmo. Nesse momento, você deve estar se perguntando: se o auto-engano é automático, se é um mecanismo de proteção neurológica, como diabos eu me liberto dessa? Calma, porque a parte mais intrigante está por vir, mas antes você precisa entender por que a maioria das pessoas nunca escapa. Pesquisas apontam que, quando conseguimos evitar informações ameaçadoras com sucesso, as áreas de recompensa do cérebro são ativadas. Você não leu errado. Negar a realidade lhe dá prazer neurológico. É quase inacreditável, né? Cada vez que você rejeita uma verdade desconfortável, seu cérebro te recompensa com uma pequena dose de alívio. É como um afago, tá tudo bem. E como todo comportamento recompensado, você tende a repetir. Com o tempo, a negação se torna viciante, não metaforicamente. Neurologicamente viciante. É como um ciclo do qual fica difícil escapar. E tem mais. Sob uma perspectiva evolutiva, psicólogos sugerem que a negação serviu uma função adaptativa. Nossos ancestrais, aqueles que conseguiam temporariamente ignorar ameaças esmagadoras, mantinham a motivação necessária para continuar sobrevivendo. Se você parasse toda vez que a realidade fosse brutal demais, você morreria. Então, o cérebro desenvolveu a capacidade de criar uma bolha temporária, um espaço psicológico onde a ameaça não existe, permitindo que você continue funcionando como se nada estivesse acontecendo. O problema? Essa ferramenta de sobrevivência de curto prazo virou estratégia de longo prazo. E o que salvava você na savana agora te prende numa vida de ilusão. É como usar uma boia salva-vidas para sempre, mesmo em terra firme. Maquiavel, um gênio atemporal, viu isso em ação. Ele observou políticos em Brasília que, mesmo com o país enfrentando turbulências, continuavam acreditando que tudo estava sob controle, não por estupidez, mas por uma incapacidade psicológica de processar o nível de ameaça real. Eles estavam presos em suas próprias bolhas. E escreveu em A Arte da Guerra para Brasileiros: observe a sabedoria. Os homens enganam-se muito nas coisas gerais, mas nas particulares não tanto. Porque é fácil aceitar verdades pequenas, mas verdades que destroem toda a sua cosmovisão, verdades que abalam a sua zona de conforto, essas o cérebro rejeita automaticamente. É um mecanismo de defesa poderoso e, ao mesmo tempo, perigoso. Então, vamos fazer diferente. Vamos ao particular, vamos ao específico. Existem 3 mentiras primordiais que a maioria das pessoas usa para sobreviver psicologicamente. E você provavelmente usa pelo menos uma delas. Seja honesto consigo mesmo. Mentira número 1. Eu mudaria se pudesse, mas não posso por causa de X. X pode ser tempo, dinheiro, família, saúde, idade, oportunidade. Não importa. A estrutura é a mesma. Externalizar o controle, colocar o poder fora de você. É como jogar a responsabilidade para o universo. Maquiavel chamava isso de se entregar à fortuna, deixar que o acaso e as circunstâncias decidam seu destino. E ele disse explicitamente: a fortuna é senhora de metade das nossas ações, mas deixa-nos governar a outra metade. Uma mensagem clara sobre o nosso poder de decisão.
Quando você diz não posso, você está abrindo mão da sua metade. Você está escolhendo a impotência porque a impotência te isenta de responsabilidade. É mais fácil culpar o destino do que encarar a sua própria capacidade de mudar. E pesquisas sobre locus de controle externo confirmam: pessoas que acreditam que eventos estão fora do seu controle têm maior incidência de depressão, ansiedade e estagnação de vida. É como viver em um labirinto sem saída. Veja como isso funciona na prática. Você quer começar um negócio, mas diz: não tenho capital inicial. Verdade? Ou você está evitando o risco de tentar e falhar? Porque pessoas começam negócios com zero capital todo dia. A diferença não é o recurso externo, é a decisão interna. É a chama que te impulsiona. Você quer melhorar um relacionamento, mas diz: a outra pessoa precisa mudar primeiro. Verdade? Ou você está protegendo seu ego de admitir sua própria contribuição para o problema? Porque a mudança unilateral em uma dinâmica relacional é documentada em terapia de casais há décadas. Quando um muda a estratégia, o sistema inteiro responde. É como um efeito dominó. Você quer mudar de carreira, mas diz: tenho família para sustentar, não posso arriscar. Verdade absoluta? Ou uma narrativa que te permite evitar o desconforto da incerteza? Porque milhões de pessoas fazem transições de carreira com responsabilidades familiares. Demora mais, requer planejamento, mas é possível. A mentira não está nos fatos. Está em transformar um obstáculo real em uma impossibilidade absoluta. Em usar a circunstância como prisão, quando, na verdade, é apenas uma condição que requer uma estratégia diferente. É sobre encontrar a brecha, a saída. Mentira número 2. Eu sou diferente. Comigo é diferente. Esta é sutil. É a crença de que as regras gerais da natureza humana não se aplicam a você. Que quando você faz algo questionável, tinha uma razão legítima. Mas quando outros fazem o mesmo, é falha de caráter. É como se você estivesse isento das leis que regem o universo. Psicólogos chamam isso de viés de atribuição fundamental. A neurociência mostra que a área da autoestima cria constantemente narrativas que te colocam numa luz mais favorável. É o nosso cérebro trabalhando para nos proteger. Maquiavel foi brutal sobre isso. Todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. E aqueles poucos não ousam contradizer a opinião da multidão. Uma crítica ácida à hipocrisia e à superficialidade. Ele sabia que as pessoas constroem uma imagem pública e depois começam a acreditar nela. E quanto mais reforço social você recebe por essa imagem, mais impossível se torna admitir que ela é falsa. É como viver em uma peça de teatro, onde você interpreta um personagem que não é você. Mentira número 3. A mais devastadora: eu já sei quem eu sou. Esta é a morte do crescimento, porque uma vez que você cristaliza sua identidade, qualquer mudança se torna uma ameaça existencial. É como se você estivesse se fechando para o mundo. Pesquisas mostram que pessoas com identidade rígida têm mais dificuldade de aprender com erros, menor abertura a experiências novas e maior resistência a feedback. Elas se tornam prisioneiras de si mesmas. Maquiavel observou que os príncipes mais bem-sucedidos não eram aqueles com uma identidade fixa, eram aqueles que se adaptavam, que podiam ser leão quando necessário, raposa quando conveniente, fluidos, estratégicos. Ele escreveu: é necessário a um príncipe saber usar bem a natureza da besta e a do homem. Traduzindo, rigidez de identidade é fraqueza estratégica. É sobre ter a flexibilidade de se reinventar. Agora você pode estar se perguntando: se essas mentiras são tão automáticas, tão enraizadas neurologicamente,
tão reforçadas socialmente? Existe mesmo uma saída? Existe, mas requer fazer algo que vai contra todo o seu instinto de sobrevivência psicológica. Deixa eu te mostrar o que Maquiavel descobriu. Em 1513, preso, torturado, exilado de Florença, Maquiavel fez algo extraordinário. Ele parou de mentir para si mesmo. Nas cartas que escreveu naquele período, ele descreve o processo. Ele não tenta se convencer de que foi traído injustamente, não se vitimiza, não externaliza. Ele olha para seus próprios erros estratégicos com a mesma frieza que observava erros alheios. E escreve O Príncipe. Não como um desabafo emocional, mas como uma análise clínica de poder real. E aqui está o insight brutal que a ciência moderna confirmou. A verdade nua e crua, quando enfrentada diretamente, não te destrói. O que te destrói é a tensão cognitiva de manter a mentira no ar. É o peso de sustentar uma farsa. Pesquisas recentes sobre mecanismos de defesa mostram que o uso prolongado de negação está associado a uma saúde física e mental pobre. Mas a exposição gradual à verdade, mesmo quando dolorosa, está associada a um crescimento pós-traumático e resiliência aumentada. É como fortalecer os músculos da alma. Maquiavel provou isso vivendo. Ele perdeu tudo: poder, posição, segurança, fortuna, mas ganhou clareza. E essa clareza permitiu que ele produzisse uma obra que atravessou 5 séculos. Porque a verdade tem um poder que a ilusão nunca terá. Mas tem um método específico. Não é simplesmente seja honesto, é mais sofisticado. O protocolo maquiavélico da verdade tem 3 movimentos. Primeiro movimento, observação sem julgamento. Maquiavel fazia isso constantemente. Ele observava o comportamento humano, incluindo o próprio, sem moralizar, sem deveria, sem não era para ser assim. Apenas é assim. Esta é a realidade. A neurociência comprova que o julgamento moral ativa a amígdala e gera uma resposta emocional que bloqueia o processamento racional. Mas a observação neutra ativa o córtex pré-frontal dorsolateral, a área da análise estratégica. Você quer a verdade? Então, tire a moralidade da equação, temporariamente. Apenas observe o que é. Um exemplo prático. Ao invés de pensar, eu sou uma pessoa horrível por ter feito isso, experimente pensar, eu fiz isso. Isso é um fato. Quais foram as consequências? O que isso revela sobre meus padrões de comportamento? Sem drama, sem identidade, apenas dados. Vou te dar um exemplo concreto. Digamos que você perdeu o controle numa discussão e disse coisas devastadoras para alguém que ama. A mentira de sobrevivência diria, eu sou uma pessoa terrível. Ou, a outra pessoa me provocou, eu não tive escolha. Ou, todo mundo perde a paciência às vezes, não é grande coisa. A observação sem julgamento diria, eu perdi o controle verbal quando me senti atacado. Isso aconteceu 3 vezes este mês. O padrão é, sinto ameaça. A amígdala sequestra o córtex pré-frontal. Reajo verbalmente sem filtro. Consequência, dano relacional. Arrependimento posterior. Ciclo de culpa. Padrão revelado. Baixa tolerância à crítica percebida. Resposta defensiva automática. Falta de estratégia para gerenciar a ativação emocional. Vê a diferença? O primeiro é drama emocional que não leva a lugar nenhum. O segundo é análise que permite intervenção estratégica. Quando você remove o julgamento moral e a identidade da equação, sobra clareza operacional. E clareza operacional permite mudança real. Segundo movimento,
teste de realidade externa. Maquiavel constantemente checava suas percepções contra a evidência objetiva. Ele perguntava: se eu fosse um observador externo da minha própria vida, o que eu veria? Pesquisas sobre viés de confirmação mostram que, quando forçadas a considerar a perspectiva de terceira pessoa, as pessoas conseguem identificar falhas no próprio raciocínio, que são invisíveis em primeira pessoa. Ferramenta prática. Descreva sua situação como se fosse de outra pessoa. Existe uma pessoa que acredita X sobre si mesma. A evidência mostra Y. O que um observador neutro concluiria? Terceiro movimento. Aceitação estratégica. Este é o mais difícil e o mais poderoso. Aceitação não é resignação. Não é "está tudo bem como está". É o reconhecimento da realidade como ponto de partida para a ação estratégica. Maquiavel aceitou que foi exilado. Não gostou, não achou justo, mas aceitou como fato. E a partir desse fato real, não da versão que gostaria que fosse verdade, ele construiu o próximo movimento. Pesquisas sobre terapia de aceitação e compromisso mostram que a resistência psicológica à realidade aumenta o sofrimento, sem mudar a realidade, mas a aceitação libera energia mental para a ação efetiva. A mentira te mantém brigando com o que é. A verdade te libera para trabalhar com o que é. Agora vem a parte crítica. Como integrar esses três movimentos sem entrar em paralisia por análise? Porque tem uma armadilha aqui. Algumas pessoas usam o autoconhecimento como nova forma de autoilusão. Ficam analisando padrões infinitamente, mas nunca agem. Transformam observação em procrastinação sofisticada. Maquiavel não fazia isso. Ele observava, testava contra a realidade, aceitava e imediatamente convertia em estratégia. O ciclo era rápido. Não era terapia sem fim. Era diagnóstico seguido de intervenção. A diferença está na intenção. Você está usando o protocolo para entender sua psique como fim em si? Ou para identificar pontos de alavancagem que permitem mudança comportamental? Se é o primeiro, você está apenas criando uma nova ilusão, mais sofisticada. Se é o segundo, você está usando a verdade como ferramenta de poder. Mas tem um problema final que a maioria das pessoas enfrenta quando tenta isso. E se você não souber como contornar, vai desistir na primeira semana. Deixa eu te mostrar. O paradoxo é este. Você precisa de um ego forte o suficiente para enfrentar verdades brutais, mas flexível o suficiente para não se identificar com elas. Maquiavel equilibrava isso perfeitamente. Ele tinha um orgulho intelectual feroz, mas zero apego a estar certo sobre qualquer posição específica. Pesquisas de 2025 sobre flexibilidade psicológica mostram que cérebros mais integrados, capazes de manter complexidade e contradição, são 80% mais eficazes em tomada de decisão sob incerteza. A mentira oferece simplicidade, uma narrativa clara, heróis e vilões definidos, identidade sólida. A verdade oferece complexidade, nuances, área cinza, identidade fluida, e a maioria das pessoas escolhe a simplicidade falsa em vez da complexidade real, porque a complexidade real requer tolerância à ambiguidade, e tolerância à ambiguidade é desconfortável neurologicamente. Mas Maquiavel descobriu algo libertador. Quando você aceita a complexidade, você ganha poder estratégico, porque a realidade é complexa e você só pode manipular efetivamente aquilo que você vê claramente. A mentira te dá conforto temporário, mas impotência permanente. A verdade te dá desconforto temporário, mas poder permanente.
Você acabou de ver o mecanismo neurológico que te mantém preso em negação. Viu os estudos de 2024 mostrando como 60% da autoilusão vem do medo da rejeição. Viu as 3 mentiras primordiais e o protocolo maquiavélico de 3 movimentos para desarmar o sistema. Essa informação foi enterrada por séculos. Maquiavel foi demonizado exatamente porque ele expôs verdades que as estruturas de poder preferiam manter ocultas. E hoje, 5 séculos depois, a maioria do conteúdo de desenvolvimento pessoal ainda vem de ilusões confortáveis em vez de verdades brutais. Porque a verdade não vende, a ilusão vende. Mas você está aqui. Você chegou até aqui neste vídeo. Isso significa algo sobre você. Você prefere poder real a conforto falso. E é exatamente por isso que este canal existe. Para entregar conteúdo sem filtro, sem romantização, sem mentiras motivacionais. Maquiavel puro, aplicado à vida moderna, validado por ciência. Destilado em estratégia prática. O Super Tanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo, quero mais disso. Quero verdade, não ilusão. Quero poder, não conforto. Cada contribuição financia conteúdo que vai contra a corrente, que desafia narrativas confortáveis, que coloca o realismo brutal acima de likes fáceis. Você não é só um espectador. Você é parte de quem entende que clareza vale mais que consolo. Então, aqui está como aplicar isso hoje. Agora, antes de fechar este vídeo, escolha uma área da sua vida onde você sente mais resistência, mais desconforto quando pensa nela. Pode ser relacionamento, carreira, saúde, finanças. Agora, faça a pergunta maquiavélica. Qual verdade sobre esta área eu estou evitando? Por que me faria ter que mudar algo? Presta atenção na primeira resposta que sua mente oferece. Geralmente é uma defesa, uma explicação, uma externalização. Tipo, não estou evitando nada, é só que é complicado, sabe como é? Essa é a mentira de sobrevivência falando mais alto. É a sua área da autoestima te protegendo de uma informação ameaçadora. Anota essa resposta, mas não a trate como se fosse a verdade final. Agora aplica o teste da terceira pessoa. Se eu fosse um observador externo, analisando essa situação friamente, sem julgamento moral, mas também sem aceitar desculpas, o que eu veria? E aqui mora a mágica. Nesta segunda resposta, geralmente aparece algo diferente, algo mais próximo da verdade real. Pode ser, eu veria alguém que tem medo de tentar, porque tentar significa arriscar falhar publicamente. Ou eu veria alguém que usa a narrativa de vítima, porque vítima não tem responsabilidade. Ou eu veria alguém que sabe exatamente o que precisa fazer, mas inventou 50 razões pelas quais não pode fazer agora. Quando você vir essa verdade pela primeira vez, vai sentir desconforto. Neurologicamente, é sua amígdala detectando ameaça à autoimagem. Não lute contra esse desconforto. Não tente suprimir. Apenas observe. Diga para si mesmo, isto é desconfortável e isto é verdade. Ambos podem ser reais ao mesmo tempo. Essa é a aceitação estratégica. Não é gostar, é reconhecer. Vou te dar um exemplo completo do protocolo em ação, para você ver como funciona do início ao fim. Situação. Você está preso num trabalho que odeia há 3 anos. Diz que precisa do dinheiro, não pode sair agora. Vai esperar o momento certo. Passo 1, observação sem julgamento. Fato é que estou no mesmo trabalho há 3 anos, apesar da infelicidade crescente. Comportamento observável. Reclamo frequentemente. Mas não tomo ação concreta de mudança. Não envio currículos. Não faço networking.
Não desenvolvo habilidades que permitiriam a transição. Padrão: insatisfação verbal sem movimento estratégico. Passo 2. Teste de realidade externa. Se eu fosse um consultor analisando este caso, o que eu veria? Veria alguém que usa a necessidade financeira como narrativa para evitar o risco de mudança? Evidência: outras pessoas com mesmas ou maiores responsabilidades financeiras fazem transições. Logo, não é impossibilidade absoluta. É escolha de priorizar segurança sobre satisfação. Um observador neutro concluiria: esta pessoa tem medo de falhar em um novo ambiente. Prefere a insatisfação conhecida à incerteza desconhecida. Passo 3. Aceitação estratégica. Aceito que estou escolhendo ficar por medo, não por impossibilidade. Não gosto deste fato, mas é um fato. A partir desta verdade, quais são as opções reais? Opção A: aceitar a escolha conscientemente. Parar de reclamar. Fazer as pazes com a decisão de priorizar a segurança. Opção B: aceitar o medo como real, mas decidir que vale a pena enfrentar. Começar a preparação de transição com um timeline realista de 12 a 18 meses. Opção C: manter o status quo e continuar reclamando, sabendo conscientemente que é uma escolha, não destino. Vê como funciona? Não é motivação superficial. É clareza brutal que permite a escolha real. E qualquer uma das 3 opções é válida, desde que seja uma escolha consciente baseada na realidade. Não em uma narrativa de impotência. E a partir desse reconhecimento, pela primeira vez, você pode fazer uma escolha real. Não uma reação emocional disfarçada de escolha, uma escolha estratégica baseada na realidade, não em narrativa. Maquiavel dizia: quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, aprende mais a ruína própria que a preservação. Traduzindo: enquanto você vive na versão de como as coisas deveriam ser, você perde poder sobre como elas realmente são. A mentira que você criou para sobreviver já cumpriu sua função. Ela te protegeu quando você precisava de proteção, mas agora ela te aprisiona e você tem a chave. Está na verdade brutal, observada sem julgamento, aceita estrategicamente, transformada em ação efetiva. Você não precisa de mais uma ilusão confortável. Você precisa de clareza devastadora. E clareza, mesmo quando dói, é o único caminho para o poder real. Agora me diz, nos comentários, qual é a mentira mais comum que as pessoas contam para si mesmas e que você consegue ver claramente nos outros, mas talvez não em você mesmo? Time: não tenho tempo. Ou time: vou fazer quando tiver condições. Seja brutalmente honesto. Quero saber se você consegue nomear sua própria ilusão de sobrevivência.